Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você, aluno sobre o meio ambiente. O meu nome é Gabriel Ramos e eu sou professor de Direito Administrativo. Se você já viu Direito Constitucional, provavelmente você já está enjoado da minha cara. Mas eu te garanto que a gente vai parar por aqui, tá bom? Mas é porque os ramos do direito público, né, aqui no Sobre o Meio Ambiente, eles ficam ao meu cargo, uma vez que eu sou apaixonado e possuo o gabarito suficiente para dar aula neste magnífico curso que é o Sobre o Meio Ambiente. Hoje nós vamos aprender sobre direito administrativo. Hoje a gente vai só entender o que vai ser a diferença de Estado, de governo e de administração pública. E vamos aprender um pouco também sobre o direito administrativo, seus objetos e, na verdade, os seus objetos e as suas fontes. Tá certo? Vamos para o slide. Direito administrativo, conceitos introdutórios. Professor Gabriel Ramos, deixa o professor ajustar essa caneta aqui. Professor Gabriel Ramos, e aqui está o meu Insta, para caso você queira me seguir. O nosso começo ele vai vir aqui, né? Sobre o que é o Estado. Né? O que é o Estado? Estado, veja, aqui está gravado com letra maiúscula, em regra na doutrina, quando o Estado está com letra maiúscula, nós estamos falando nos referindo ao Estado soberano. No caso do Brasil, é na República Federativa do Brasil. Quando estados estiver em letra minúscula, geralmente estamos nos referindo aos entes federativos. Eli Lopes Meirelles conceitua Estado sob diversos prismas. Vamos ler. Sob o ponto de vista sociológico, é uma corporação territorial dotada de um poder de mando originário. Parece difícil, né? Parece difícil, mas olha só, uma corporação territorial, ou seja, é um espaço, né? Um espaço territorial. E ele vai ser dotado de um poder de mando originário, ou seja, ali um poder. E na nossa Constituição todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo que o elegerá e participará daquela vida política direta ou indiretamente. Né? O mando originário aqui, alguns entendem que Eli Lopes Meirelles quis dizer ao próprio povo, e eu concordo com isso. Alguns outros dizem que o Eli Lopes Meirelles quis dizer sobre a Constituição. E aí, professor, o que o Eli Lopes quis dizer? Não sei. Eli Lopes, infelizmente, partiu dessa para melhor e não nos deixou essa explicação. Sobre o aspecto político, é uma comunidade de homens, ok, fixada sobre um território, ok, com poder superior de ação, mando e coerção. Poder superior de ação, mando e coerção. Aqui a gente está se referindo a o que nós estudaremos nas próximas aulas, a superioridade do Estado. Ou seja, ele possui um poder superior aos dos particulares. Né? Ele irá, na verdade, reger a nossa vida. Né? O que fazemos, o que deixamos de fazer, o que podemos e o que não podemos, essa faculdade que nós temos, ela nos é dada pelo quê? Pelo Estado, pela legislação do Estado. Da mesma forma que o aborto é legalizado nos Estados Unidos e no Brasil não. Porque, olha só, lá existe um poder superior de ação e aqui outro. Né? E tá ok, por quê? Porque os dois estados eles são soberanos nas suas atitudes. É cada um no seu quadrado. E sob o prisma constitucional, é uma pessoa jurídica territorial soberana. A pessoa jurídica já sabemos que vai ser uma PJ. Ela vai se diferir da PF, que é uma pessoa física, ou seja, eu, você e qualquer outro. PJ são instituições, ok? Por isso que diz, fulano abriu um PJ, fulano abriu uma empresa, ele criou uma instituição.
O Estado é formado pela junção de alguns elementos originários e indissociáveis entre si. Olha só que interessante. Que será o território, ok? Que é aquele grande território que o Brasil tem. O governo e o povo. O povo é um dos elementos originários e indissociáveis de um Estado. Ou que quer dizer, um território sem um governo é um mero terreno. É um mero terreno baldio. Não é? Discorde de mim, caso queira. Mas um terreno sem um governo, se alguém para dizer, olha só, tem um terreno do lado da sua casa. Do lado da sua casa. As pessoas vão jogar lixo. As pessoas vão invadir para fazer atos obscenos. As pessoas vão invadir para usar droga. É o quê? É um terreno abandonado. Não tem dono. Agora, a partir do momento que alguém compra aquilo ali, né? Compra, porque um terreno sobre ali não é comprado. Mas a partir do momento que alguém compra, ele vai cercar e vai determinar as leis dele ali. Olha, dentro desse terreno não vai acontecer mais isso porque agora é meu. E o que eu vou fazer? Eu vou construir um muro. Vou colocar água. Vou destinar habitação. Vou criar gado. Ele faz o que ele quiser. O que ele quiser porque ele está governando aquele terreno. Ok? Então o Estado ele vai precisar de um terreno. Ok? Um terreno e um governo. E o governo se dá por quem? Dá por quem? Pelo seu povo. Pelo seu povo. Ok? Porque se você pegar um terreno do tamanho do Brasil, tá só você aqui. Tá só você aqui, né? Fala, agora isso tudo é meu. Parece um cachorro, né? O cachorro fala, onde eu conseguir mijar é meu. Né? Você vai sair mijando por um terreno todo? Não vai, né, meu querido? Não vai. Você precisa ter a sua população. A forma de Estado, isso aqui a gente vê muito em direito constitucional, tá? Mas as questões costumam trazer isso aqui. A forma de Estado, ela vai estar aqui, ó, no artigo 1º. Artigo 1º de onde, professor? Da Constituição Federal de 88. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Olha só, o professor começou a falar disso aqui, hein? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Ou diretamente por quê? Porque no Brasil a gente vai ter o plebiscito e o referendo, que são meios de participação direta, referendo, isso aqui não é, referendo, participação direta da população nos tratos do Estado. O caput 1º resume as características essenciais do Estado brasileiro. A forma de Estado, que vai ser a federação, a forma de governo, que vai ser a república, e o regime político democrático, que é o Estado de Direito. E agora a gente vai falar da forma de Estado. A forma de Estado vai se dar como ocorre a separação de determinados territórios, né, de entes políticos, e como se dá a cooperação deles com o resto. Né? Vai ser um só? Vai ser, nesse caso, seria a forma de Estado unitária. Unitária é o seguinte: só existe um terreno, um mando e acabou. Meu município me obedece. O Estado me obedeça. O distrito tal me obedeça. Né? É unitário porque todo o poder está ali. Todas as decisões, ela estará restrita àquele ente. É isso que a gente chama de Estado unitário. Em contraponto com o Estado unitário, volta para mim câmera, estava tomando uma aguinha. Em contraponto ao Estado unitário, nós vamos encontrar a federação. Na federação, ocorre uma divisão dos entes, ok? Que é o caso do Brasil, tem Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Piauí, Paraíba. Ocorre essa divisão e essa divisão ela vai cooperar entre
si, ou seja, existe uma divisão de competências, né? O que uma pode legislar, sobre o que outra pode legislar, sobre o que uma pode administrar, sobre o que outra pode administrar. Isso tudo está na nossa Carta Magna. Sobre a competência de legislar, a gente vai encontrar que determinados pontos, como penal, processo penal, somente a Constituição poderá legislar. Por quê? Isso invalida a forma cooperativa do Estado? Não, porque são matérias muito importantes que é necessário que haja uma uniformidade. É necessário que haja uma uniformidade, né? Imagina se fosse o direito penal para o Goiás, um direito penal para Minas Gerais, um direito penal para o Rio, né? Imagina a bagunça que ia ser. Então a Constituição trouxe no seu artigo 22, a gente vai estudar mais à frente, mas ela trouxe no artigo 22 algumas coisas que são competência privativa, tá? Mas fora isso, as entidades, elas possuem, olha só, elas são politicamente autônomas. O que quer dizer que é o politicamente autônomo? Que as decisões políticas desses entes cabem a eles, desde que sempre respeitem a Constituição Federal de 88. Cabem a eles. Então o Estado vai ter um jeito de gerir politicamente o seu território, o município terá, o Distrito Federal terá, entendeu? Cada um com as suas competências próprias. E no Brasil vigora o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. E o que é isso, professor? Quer dizer que se Tarumirim, Minas Gerais, pedir para sair do Brasil, poderá? Não. Não poderá. Por quê? Porque é cláusula pétrea na nossa Constituição. Uma cláusula pétrea que ela não poderá ser suprimida ou abolida por emenda constitucional. É uma cláusula pétrea. Entrou no Brasil, deu a sorte de ser brasileiro, vai continuar no Brasil. Mas a título de conhecimento, a federação, nós já comentamos que a federação que há no Brasil é a cooperativa. Certo? É a cooperativa. E quais serão os outros tipos de federação? Olha só. Vai existir o federalismo dual, na qual a separação de atribuições entre os entes federativos é extremamente rígida, não se falando em cooperação ou interpenetração entre eles. Já no federalismo cooperativo, as atribuições serão exercidas de modo comum ou de modo concorrente, estabelecendo-se uma verdadeira aproximação entre os entes federativos que deverão atuar em conjunto. Esse é o modelo adotado no Brasil. Uma coisa que eu gosto de trazer bastante, que deixa meio claro essa cooperação de uma forma bem simples. Olha só, cabe privativamente à União legislar sobre trânsito. Ok? O que dá multa, quantos pontos dá multa, o que pede carteira, como tira a carteira, isso cabe à União. Mas olha só a forma de cooperação. A educação no trânsito, ela cabe aos estados. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, esses assuntos eles se unem e se unem em formam uma sociedade harmônica. Uma sociedade harmônica. Vamos continuar. Quanto à forma de Estado, é necessário frisar alguns pontos, que os entes federativos são autônomos. Autonomia é diferente de soberania. Nós já aprendemos em direito constitucional que somente a República Federativa do Brasil detém soberania. A autonomia consiste na faculdade dos estados regirem a sua própria estrutura, respeitando os limites constitucionais, e a participação diz respeito ao poder que os estados têm de atuar na formação das leis do país. Essa participação se dará por meio do Senado Federal. Uai, professor? Uai. Como assim a participação dos estados se dá pelo Senado? E a Câmara? O que faz a Câmara? Olha só, agora é uma pitada. Aqui está o Senado e aqui está a Câmara, né? Vou colocar Senado Federal e Câmara dos Deputados. Enquanto o Senado Federal é representante dos estados, a Câmara será representante do povo.
do povo. Então é por isso que a participação, veja caso caia isso em questões, a participação dos estados, ela se dá por meio do Senado Federal, tá certo? E o regime político, diz ainda que o Brasil possui como regime político o Estado Democrático de Direito. Professor, o que é o Estado Democrático de Direito? Olha só, o Estado Democrático de Direito ele veio em contraponto a alguns regimes autoritários. Existia um princípio chamado de The Kings Can't Run, né? O The Kings Can't Make a Mistake, né? Que é o rei não pode errar. O rei não pode errar. O detentor de poder não pode errar. E quem era o Estado naquela época? Era o rei, era o monarca, era o detentor daquele poder. E o Estado Democrático de Direito ele veio falar o seguinte: não. Aqui, tanto a população quanto o representante, quanto o próprio Estado, ele deve se sujeitar à Constituição, deve se sujeitar à lei. E é isso que diz o Estado Democrático de Direito. Ou seja, todas as pessoas e todos os poderes estão sujeitos ao império da lei. Não me importa quem você seja. Não me importa quem você seja. Ok? E olha só, no Brasil adota-se a democracia participativa, que quer dizer que coexistem o princípio representativo, que é quando você elege alguém para falar para você ou falar no seu lugar, e a democracia direta, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O plebiscito ele vem antes, o referendo vem depois, e a iniciativa popular é um meio que a população tem para dar ideias legislativas. Separação dos poderes. São poderes da União independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. O que são? São os poderes da União. É a tripartição dos poderes. E quem criou a tripartição dos poderes? Montesquieu, tá? Criou o princípio da separação dos poderes. E olha só que interessante. Por que disso? O porquê disso? Se tivéssemos apenas um poder, todo o mando de um Estado estaria nas mãos de apenas um grupo de pessoas. Com a tripartição de poderes, está dividido. Cada um vai mandar na sua função, e não só na sua função, como também terão atividades atípicas. Ou seja, tem as atividades típicas e as suas atípicas, ok? Aquelas que eles irão exercer com todo o seu domínio, né? A prioridade é deles, entendeu? Quem é que pode julgar no Brasil? Em regra, o judiciário. E quem é que pode legislar no Brasil? Em regra, o legislativo. Que legislar é a criar novas leis. E o executivo? Cabe ao executivo executar determinadas atitudes de governo. Isso tudo que eu estou dizendo é tipicamente, ou seja, de maneira geral, cada um faz isso. Tá, mas se é só de maneira geral olha só, eles vão exercer também suas funções atípicas. Você há de se lembrar que o Brasil passou recentemente por um processo de impeachment. Nesse processo de impeachment, a presidente Dilma Rousseff foi condenada ao impeachment por quem? Pelo Senado Federal. Passou pela Câmara, chegou ao Senado Federal, né? E coube a quem aceitar? Coube ao presidente da Câmara dos Deputados. Isso é uma função julgadora do Senado Federal. Às vezes, veja bem, existe um tipo penal, né? Que quem cuida de tipo penal é o legislativo, chamado norma penal
em branco, que é o caso da lei de tóxicos, que determina que o uso e porte de determinadas substâncias psicoativas. Para saber o que cada coisa vai ser uma droga, coube à Anvisa mediante uma portaria, falar quais são as substâncias psicoativas. Calma aí. Se aqui a Anvisa, sabemos, é uma autarquia, tá? É uma autarquia vinculada ao governo federal. Se é o governo federal, é executivo. Certo? Se é o governo federal, é o executivo. Então, você está me falando que o executivo baixou uma portaria que vai normatizar e regulamentar algumas situações. Isso não é coisa para lei. Olha só, ele está meio que legislando. Por quê? Porque vai ser uma função atípica. Atipicamente, o governo poderá editar decretos que complementarão determinados tipos penais, e isso é entendido pela doutrina como uma forma atípica de legislar. Então eu espero que vocês tenham entendido que cada um dos poderes terá uma função típica, né? O judiciário julgar, o legislativo legislar e o executivo executar. Cada um terá a sua função típica, mas ao mesmo tempo eles terão as suas funções atípicas, de forma que o poder ele está ali, mas ele não está 100% ali. E mais à frente nós estudaremos o check and balance, que também é chamado de sistema de freios e contrapesos, que vai ser a forma de um poder poder controlar coisas em outro. Como é que, o STF é a elite do judiciário. E como é que é nomeado como é que é nomeado o ministro do STF? Mediante a indicação do presidente da República. Depois passa por uma sabatina do Senado Federal, ou seja, a participação da elite do judiciário passa pelos 3 poderes, ok? Isso vai acontecer com o TCU, STJ. Olha só que interessante o check and balance. Olha só que interessante. Você sabia que para um embaixador ser nomeado em uma embaixada no Brasil, ele precisa passar por uma sabatina no Senado? Se o Ministério das Relações Exteriores está num órgão do Executivo, por que o Senado tem que dar palpite? Check and balance. Fechou? Por quê? Porque como chefe de governo, que é o presidente da República, ele irá disciplinar a parte interna, a administração. Mas ele também é chefe de Estado. E como chefe de Estado, ele disciplinará a política externa do Brasil. E aí, a política externa do Brasil vai ficar na mão só do Executivo? Não. Como um embaixador, ele fala pelo Brasil no exterior, passará pelo Senado. Já falamos muito, já demos muitos exemplos, vamos para a doutrina. Poder Legislativo. O Poder Legislativo é representado no plano da União pelo Congresso Nacional. Vale lembrar que os estados e os municípios também possuem legislativo, que são as câmaras e as câmaras de vereadores e as câmaras distritais ou assembleias, ok? O Poder Legislativo, representado pela União pelo Congresso Nacional, é o poder responsável principalmente pela atividade normativa, que é a legislativa. Mas olha só que interessante, ela possui também a função jurisdicional, pois ao Senado cabe o julgamento dos ministros de Estado. E também cabe a função administrativa. Os órgãos do Congresso Nacional exercem essa função quando organizam a sua estrutura. O que é isso? Abre concurso,
nomeia, transfere, né? Isso tudo é o quê? Uma função administrativa. Administrativa. Você cria novas comissões. Isso tudo é uma função administrativa atípica. Já o poder executivo, que possui principalmente a função administrativa, possui a função atípica de legislar. E quando já falamos na expedição de decretos autônomos regulamentadores de leis, o executivo estará exercendo atipicamente a função normativa. E ao judiciário coube principalmente a função jurisdicional. Como não podia ser diferente, o judiciário exerce atipicamente o que? A função administrativa ao organizar a sua própria estrutura, nós já falamos disso, e a função legislativa. Essa é muito interessante, porque os regimentos internos do judiciário são entendidos pela doutrina como leis formais, tá? Por isso que quando o Alexandre de Moraes abriu aquele inquérito das fake news, vocês vão lembrar, ele abriu o inquérito da fake news, todo mundo falou, mas ele abriu sem ser acionado pelo Ministério Público. Eu concordo, tá? Que isso não foi certo. Ele abriu sem ouvir o Ministério Público, e ele falou assim, olha, mas está no regimento interno do Senado Federal que eu posso fazer isso. E se está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, é lei. É lei. Então, se ele está criando uma lei com seus regimentos internos, ele está tendo uma atividade legislativa. É uma atividade legislativa atípica. Atípica. Ok? Essas são as funções típicas e atípicas. Típicas e atípicas dos poderes. Gente, vamos dar uma pausa aqui, pisca, 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 pisca. Daqui pra frente, olha, a gente teve essa conversa, esse início um pouco mais lento, mas daqui pra frente a gente vai ter uma leitura um pouco mais bastante sobre governo e sobre administração pública. Tá certo? Um grande abraço, até já já.